Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, canal Mundo Místico. Vamos de terça-feira do amado ou da amada. Escolha aqui uma das duas opções ou as duas. Uma opção pode estar conectada à outra, uma opção pode complementar a outra de alguma forma. A primeira opção, eu venho com a ponta de ametista. Para a segunda opção, eu venho com a ponta de quartzo rosa. Peço que você curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. E se você ainda não for inscrito e inscrita, nesse momento eu te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Estamos precisando de novos inscritos no nosso canal. Queremos bater a meta de 60 mil inscritos até o finalzinho desse ano. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A última semana foi a semana que eu mais recebi inscritos aqui do ano inteiro, porque eu comecei a pedir a vocês. Então, se inscreva no canal, faça parte dessa egrégora e se você desejar uma leitura particular, voltada somente para a sua energia, o número é esse daqui, ó, DDD 21, número 986154945. Você pode estar chamando hoje mesmo que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. Vou utilizar os dois tarôs e o baralho cigano de Santa Sara, a padroeira do povo cigano. Nesse momento eu invoco a energia do povo cigano, da minha ancestralidade de luz, de meus amigos espirituais. Estamos aqui para trazer o melhor do mundo místico para você. Vamos fazer uma leitura para saber como anda a vida da sua pessoa amada no dia de hoje, na terça-feira, como essa pessoa está em relação a você. E eu também vou trazer uma mensagem da minha cigana, da Cigana Esmeralda, para a sua vida, ok? Escreva aí no campo dos comentários: eu decreto caminhos abertos em minha vida. Eu decreto caminhos abertos em minha vida. Decreto que os caminhos se abram para mim nesse momento e que tudo flua de uma maneira muito delicada, tudo flua de uma maneira muito saudável, que tudo flua de uma maneira muito próspera e abençoada. Assim é, está feito, está feito, está feito. Queridos, para quem se conectou com a minha primeira opção é a pedrinha ponta de ametista. Vamos começar com o tarô vintage. Espiritualidade da luz, povo cigano, cigana esmeralda, como que está o mental dessa pessoa ultimamente? 5 de paus. Espiritualidade, povo cigano, cigana esmeralda, como anda o mental dessa pessoa ultimamente? Espiritualidade, povo cigano, cigana esmeralda, como anda o mental dessa pessoa? A torre. No fundo do deck, o 2 de copas. Eu tenho um problema aqui. Essa pessoa, na realidade, tem um problema com algum tipo de relacionamento, algum tipo de parceria. Para alguns aqui, algum tipo de problema de saúde. O 5 de paus, com a carta da torre, fala que de tantos conflitos, de tantos problemas, de tantas situações, incêndios, pequenos incêndios que essa pessoa ela não conseguiu apagar ao longo das semanas atrás aí, dos meses que se passaram, uma torre aconteceu na vida dela. Uma queda, uma ruptura dentro de uma aliança, dentro de uma parceria, e há uma energia hoje mental de desgosto, desprazer, descontentamento. Essa pessoa ela está lidando com um momento torre, com um momento onde a vida entrou em colapso, onde muitas coisas ela perdeu. Então, como está o mental? Destroçado, né? Destroçado. Material, 7 de espadas no campo material,
Mais o quê? Campo material. 7 de espadas, mais uma pro campo material. Campo material dessa pessoa. 10 de espadas. Rei de espadas. Tá vendo perdas aqui, roubos, golpes. Essa pessoa, ela entrou aqui numa enganação, numa ilusão. Das duas, uma. Ou essa pessoa é alguém que foi enganado, enganada, ou essa pessoa é alguém que enganou por algum tempo um grupo de pessoas ou uma pessoa específica e tem aqui um grande problema, um 10 de espadas. Essa energia do rei de espadas é a energia do corte. É um corte desconfortável, é um corte desagradável, mas necessário. Então, houve aqui uma perda. Essa pessoa perdeu algo material, mas ela se livrou de algo bem pior. Rei de espadas, porque ela está viva. O intuito aqui de quem jogou uma demanda em cima dessa pessoa seria ver ela nem mais sobre aqui a face dessa terra de meu Deus, ok? E aí, qual é a energia positiva do dia? Energia positiva do dia, As de Copas, justamente porque é uma energia de recomeço, uma energia de cura, um renovo. Para quem está se tratando de algum tipo de doença, tem um remédio que essa pessoa está tomando que está tendo eficiência, né? Tá sendo eficaz. Olha aqui, tem um novo início. Qual é a energia positiva? Todo o mal caiu por terra. 5 de paus com a torre, o mal caiu por terra. 7 de espadas com 10 de espadas, aquilo que estava incomodando, aquilo que estava sugando essa pessoa, sugou tanto, que não teve mais para onde sugar e foi embora. Aqui eu vejo um novo início se materializando. Essa pessoa voltando às origens, voltando à raiz dela, às raízes dela, voltando para casa, voltando a sonhar também. Voltando a sonhar que ela pode sim ter uma vida, reconstruir a vida diante de tantos escombros que aconteceram, diante de tantas situações difíceis que aconteceram nos últimos tempos. Ok, e aí o que acontece no dia de hoje? Fatos importantes, o louco. Gente, tem um recomeço. A gente está falando de uma pessoa que está lidando aqui com um novo início. A gente está lidando aqui com uma pessoa que parou de brigar, que parou de espernear, que parou de fazer malcriação com a vida, parou de desdenhar da vida. No fundo do deck a gente tem o 3 de espadas, ainda tem tristeza, no fundo ainda dói, porque eu vejo que tem aqui energias de dor, dores recentes, feridas que ainda estão abertas, mas que vão cicatrizar numa nova situação. Eu vejo uma nova situação aqui se materializando, se manifestando, para que essa pessoa consiga recuperar a vida dela. A torre foi em qual aspecto que abalou mais essa pessoa? Justiça, gente, a torre veio como um karma, né? Como um karma, para equilibrar a vida dessa pessoa. Ela viveu aqui 16 anos ou desde 2016 dentro de uma situação que agora a balança está se equiparando. Agora ela está se libertando dessa situação. E aqui ela está se libertando para fazer melhor. Não para continuar fazendo as mesmas besteiras e também se influenciando, se deixando influenciar pelas mesmas pessoas, pelas mesmas energias de antes. Se essa pessoa não mudar a conduta dela de agora em diante,
as coisas começam a ficar do jeito que estavam antes de hoje, antes desse momento aqui. Porque sempre quando tem a torre na mesa, ainda mais quando a torre está sendo correlacionada com a justiça, fala de uma energia de um rompimento com um elo kármico, um rompimento com uma situação que ela precisava viver para aprender. A lição aqui foi uma lição dura, foi uma lição que está deixando dores, está deixando cicatrizes. Aqui, 10 de paus. Essa pessoa está cansada? Está cansada, mas ela está entendendo que ela está passando por um portal. Tá vendo um portal? Tem muito agora essa ideia nos novos decks de tarô que vem surgindo, né, esse movimento de mostrar esse 10 de paus com esse portal, porque toda a energia de número 10 carrega esse portal, o portal do que? Da ressignificação. Você está passando por um portal espiritual e esse portal está deixando você dar acesso, você está tendo acesso a uma nova vida, a uma nova possibilidade, a um novo momento. E se você quiser, você pode fazer diferente. É isso que a vida está falando com essa pessoa. Se você quiser, de hoje em diante, você pode fazer diferente. Mas você tem que querer. Optcha, 7 de espadas. Quem é esse 7 de espadas? Para alguns aqui, essa pessoa tem alguma audiência no dia de hoje. Resolve alguma questão burocrática. Para alguns aqui, essa pessoa consegue vender uma casa, um veículo. Não é o que ela queria, não é pelo valor que ela queria, mas é de uma forma justa. Rainha de paus. Tinha alguém, ou ainda tem alguém, influenciando negativamente. Essa rainha de paus, ela veio associada ao 7 de espadas. Uma pessoa muito esperta, muito malandra, mas que estava aqui manipulando a sua pessoa amada, fazendo de tudo para a sua pessoa amada comer na mão dele ou dela, sabe? Fazer o que ele ou ela queria. Isso aqui cai por terra, até porque eu vejo essa rainha, alguém que estava aí manipulando o seu ser de luz, bem chateadinho. Por quê? Porque está perdendo, né? Está perdendo o domínio, a ilusão, a manipulação dele ou dela surtiu efeito até aqui. Depois de hoje, as coisas, se a sua pessoa amada, ela realmente, o tico e o teco funciona, se ela tem consciência, ela sai desse domínio. É sobre essa leitura que eu estou fazendo aqui, que essa pessoa ela sai desse domínio. 10 de espadas, cavaleiro de espadas. Eu vejo que essa pessoa está reagindo. A sua pessoa amada, ela está levantando do chão, levantando da lona, reagindo, pegando as rédeas da vida dela, entendendo o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. O mago. O mago, ele não necessariamente manifesta algo novo, ele manifesta se ele quiser, porque os elementos ele tem. Os elementos estão nas mãos dele. Por algum tempo, essa pessoa ela estava reclamando que ela estava sem ter como agir. E agora, eu vejo que essa pessoa ela tem como agir. Tem uma liberdade sendo conquistada, tem algo de bom sendo conquistado, tem uma autonomia sendo conquistada. A força dessa pessoa ela está recuperando, a bravura, o discernimento, até a força física em alguns casos. As de copas, 2 de copas. Eu vejo aqui novas parcerias, novas alianças, a temperança. Também eu vejo perdão, pessoal. O perdão está acima de tudo.
essa pessoa perdoando alguém e se perdoando também por ter passado um tempo aqui longe, alheio. A palavra é essa, alheio de tudo. Ok. Vamos ver aqui como que está o afetivo, o emocional dessa pessoa. Campo das emoções. Campo das emoções. O emocional dessa pessoa, da pessoa amada. Baixando barreiras. O homem pendurado. É uma pessoa que está dando uma treguinha para ela e para o emocional dela. Em alguns casos aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que ficou muito tempo sem saber ao certo o que ela realmente estava sentindo. Se relacionando no automático. As parcerias, tanto amorosas quanto profissionais, o sensorial dessa pessoa está em prejuízo. Eu estou vendo isso muito nitidamente. Então ela está recalculando rota no que se diz respeito a sentimentos, emoções. Ela não estava sabendo mais o que é bom, o que é ruim, entendeu? Uma coisa estranha aqui. Tanto é que vem o eremita. O que é o eremita no sentimento? É uma pessoa que está dando um passinho de cada vez. O eremita ele só pode dar um passo de cada vez. Ele está no escuro. Ele está levando uma lanterna e o cajado. Está em fase de amadurecimento emocional. Essa pessoa. Muito confusa ainda, emocionalmente. A mente está... Por isso que ela está pedindo, precisando dessa trégua, precisando desse descanso, precisando dessa retirada. Eu estou ouvindo essa palavra aqui. Essa pessoa ela está se retirando do campo emocional, pelo menos provisoriamente. Mas o quê? Essa pessoa está tentando buscar qual é a missão dela. Cavaleiro de espadas, no fundo do deck, a gente tem um 4 de paus. Ela está tentando encontrar a harmonia perfeita para ela. Ela perdeu o critério do que é bom, o que é ruim. Lembra que aqui tem uma reconciliação, uma conciliação? Existe uma conciliação acontecendo. E quando ela se reconcilia com alguém, ela se reconcilia com ela mesma. Em alguns casos aqui, é uma pessoa que está fazendo uma conciliação, uma reconciliação com os próprios sentimentos. Para alguns aqui, essa pessoa pode estar com prejuízos de hidratação no corpo. Água, falta de água. 3 de espadas. Rei de paus no fundo do deck. É uma pessoa forte emocionalmente, sendo que ela está se sentindo fraca. Ela está recuperando essa força, recuperando essa fortaleza, né? Que é uma pessoa forte. Normalmente, essa pessoa ela já passou por muitas questões. E é assim, né? A gente se torna forte. Quanto mais a gente passa por situações difíceis no campo emocional, na vida de uma forma geral, mas a gente vai se tornando forte. 8 de ouros no campo emocional com cavaleiro de paus. Essa pessoa está voltando a se dedicar a ela mesma, voltando a se dedicar a se restaurando. Ela precisa de restauração, ela precisa voltar a se empolgar com a lida com as pessoas. Mas primeiro ela precisa se reconstruir por dentro. O emocional, quem sabe, o emocional é uma das partes que essa pessoa está mais precisando trabalhar nesse momento. Curar nesse momento.
Então está existindo aqui uma cura para o emocional. Em alguns aspectos, e em alguns casos específicos, essa pessoa está sangrando muito. Você pode até dizer, ele sangra porque quer. Ninguém sangra porque quer. Todo mundo sangra porque de alguma forma não encontrou ainda a melhor maneira de viver bem. Não encontrou ainda a melhor maneira de expressar seus sentimentos de uma forma sadia, saudável. É isso que essa pessoa está procurando. O 8 de ouros com 2 de copas é essa pessoa voltando a se dedicar a se relacionar. Ela estava muito sozinha, né? Ou ainda está muito sozinha. Fugindo das pessoas e acaba fugindo dela mesma. Ela nasceu para se enturmar, não para ficar longe. Mas nesse momento ela pode estar longe porque realmente ela precisa de cura. Precisa restaurar o sistema emocional dela. Vamos ver como ela está em relação a você? Já curte, comenta, compartilha o vídeo. Hype o vídeo se você ainda não for inscrito, inscrita. Eu te convido a se inscrever, é uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu respeito. Gratidão do fundo do meu coração. Se inscreva no nosso canal. Com certeza você vai me ajudar muito e ajudar outras pessoas que precisam ouvir uma palavra da espiritualidade. E se você está gostando desse vídeo, deixa um coraçãozinho vermelhinho aí para mim no campo dos comentários. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua amizade. É uma honra tá mais um dia aqui com vocês todos. Como essa pessoa está em relação a você? Valete de ouros, o rei de ouros, o cavaleiro de ouros, a rainha de ouros, o cavaleiro de paus. Como essa pessoa está em relação a você? Gente, tem muita gente aqui, né? Tem muita gente aqui. Parece que vocês... Tem um casal aqui. Rei e rainha de ouros. Mas... 6 de copas. Vocês têm uma relação... Eu preciso falar sobre isso. Vocês têm uma relação aqui que é de vidas passadas. Vocês já foram irmãos, vocês já foram namorados, marido e mulher, vocês já foram filho e filha, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Vocês já foram tudo que vocês possam imaginar. Vocês já viveram aqui 6 encarnações juntos. E como que essa pessoa ela está em relação a você? São 2 almas que se conhecem, que se reconhecem de longe, né? São 2 almas que se afinizam muito. Mas eu vejo aqui um mal-estar entre vocês. 8 de espadas. Por mais que essa pessoa não consiga admitir, ela se culpa muito por não ter ainda, né, conseguido cumprir um acordo espiritual que foi feito aqui entre vocês. Tem um acordo espiritual e parece que esse acordo foi selado, foi assinado por essa pessoa. E quando a gente fala de um acordo espiritual, a gente não fala de um karma. A gente fala de um acordo, de algo que veio para até mesmo ajudar a sua alma, a alma dele ou dela, a vocês conseguirem trilhar essa caminhada aqui terrena com mais alegria, com mais fluidez, dando exemplo para outras pessoas, exemplos, né, no plural.
e parece que a alma dessa pessoa está muito conflituosa diante disso tudo, porque esses acordos que vocês, principalmente que ele ou ela assinou, não estão sendo honrados, ok? E vou repetir mais uma vez, não é um acordo kármico, tá? É um acordo para trazer benefício para vocês. Mas muitas vezes a nossa missão, que é para trazer benefício para a nossa alma, a gente não consegue cumprir. Algumas vezes a gente não consegue. Por quê? Porque a gente fica meio que perdido, sem propósito, esquece de tudo. A carta da mulher, você não sai da mente dessa pessoa. A carta do cavaleiro, tá entendendo? Tem algum movimento, tem alguma coisa muito importante que essa pessoa sabe que vocês devem fazer juntos, mas que de alguma forma essa pessoa ela tá perdida porque ela entende que ela não está conseguindo arcar. Ela tem isso em mente, ela sabe de alguma forma, ela tem uma lembrança, uma recordação, mas ela não está conseguindo conciliar a vida dela, todas as outras missões que ela tem, lidar com as pessoas que convivem com ela e também honrar o acordo. E esse acordo, essa missão, essa energia aqui é uma energia de parceria, de ascensão, de conseguir ser feliz, de conseguir ser parceiro, fiel, determinado, focado, sabe? Não que essa pessoa precisa, a vida dessa pessoa e a sua vida precisa ser foco total nessa relação. Mas existe aqui uma prioridade que essa pessoa ela não está dando e que ela sente no fundo que ela precisa dar essa prioridade, a conexão, a vida de vocês, a relação de vocês, enfim. É uma pessoa que não te tira dos pensamentos, é uma pessoa que sonha muito com você, é uma pessoa que te carrega na mente, na alma, te carrega no coração, carrega você para a vida. Pensa em você hoje, pensa com sentimento de desejo, com carinho, mas também pensa com essa instabilidade, com essa incerteza, porque ela não sabe muito bem como conduzir essa situação. Ela vai ter insights e revelações muito importantes ao longo dos próximos dias. Aí eu vou falar mais uma vez, cabe a ela, cabe somente a essa pessoa olhar para essas iluminações, essas revelações, olhar e colocar em prática. Porque a espiritualidade da luz vai dar o caminho das pedras, de como vocês conseguirem viver, manifestar uma relação bem-sucedida, harmoniosa. Certo? Mensagem da Cigana Esmeralda para você. Qual é a mensagem da Cigana Esmeralda para você? Faz uma pergunta de sim ou não, que o tarô, a cigana, vai te responder com sim ou não, aqui, agora, nesse momento. Optchauriô, cigana, gratidão. Uma pergunta de sim ou não, nesse momento. Aqui fala que sim. Aqui fala que sim, é um sim para você. Eu vejo muita prosperidade no seu caminho, ok? Você que está esperando aqui o resultado de um exame, você que está esperando um dinheiro entrar, alguém te pagar, essa pessoa vai te pagar. Agora, tem uma coisa aqui,
não empresta mais dinheiro para ninguém, ok? Não empresta mais dinheiro para ninguém. Sabe por quê? Porque quando você empresta alguma coisa para alguém e depois ou empresta seu nome, ou empresta dinheiro, ou faz alguma coisa por alguém esperando que essa pessoa te pague, ou esperando algo em troca, você acaba se decepcionando com as pessoas, porque as pessoas não têm a mesma conduta que a sua. Então, muitas vezes na sua vida, meu irmão, minha irmã, é muito bom que você não misture vida financeira com vida amorosa e parcerias de amizade e parcerias de familiares. Porque acaba que você fica chateado, fica chateada, ou deixa alguém chateado, chateada, por conta de questões financeiras. Então, questões financeiras não pode ser um problema na sua vida. Se você quer ajudar alguém, você pode até ajudar, mas essa ajuda nunca pode vir a te prejudicar. E outra coisa que eu vou falar para você: aprenda a dizer não. Quando disser sim, que esse sim seja verdadeiro, de coração. E aprenda a dizer não. Um não sem dor no coração. Explique para a pessoa e pergunte para a pessoa, olhando nos olhos da pessoa: você vai ficar chateado se eu te disser não? Não posso, porque não posso me aborrecer. Muitas vezes um não posso, nesse momento eu não posso. É muito melhor, é muito mais libertador do que depois de você ficar com a dor do sim que você deu e que você esperou que essa pessoa tivesse responsabilidade, respeito e não teve. Não no tempo ali que foi acordado. Mas eu vejo um dinheiro voltando para sua mão, ou vindo para sua mão. Mas saiba lidar com a energia da prosperidade também. Porque dinheiro, ele gosta de responsabilidade. Dinheiro não aceita desaforo. É a energia, não é a matéria em si. A energia da prosperidade não aceita desaforo. Certo, meus queridos, é isso. Escreva aí no campo dos comentários: eu sou uma mulher próspera, eu sou um homem próspero, eu sou uma pessoa próspera, eu sou prosperidade, eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade, eu sou prosperidade, eu sou prosperidade. Segunda opção, pedra e opção de número 2, pontinha de quartzo rosa. Vamos ver como estão as energias dessa pessoa, principalmente no campo mental da pessoa amada, de quem se conectou com a pedra quartzo rosa. 7 de copas, 2 de ouros, fundo do deck, 5 de copas. Eu vejo uma pessoa bem segura aqui. Algum posicionamento precisa ser tomado, alguma decisão precisa ser feita, mas eu vejo essa pessoa numa dicotomia, num impasse, numa incerteza, porque há 7 meses atrás, ou no ano passado, nessa mesma data, ela teve que tomar uma decisão e ela se arrependeu. Ela se arrependeu amargamente dessa decisão, porque essa decisão aqui gerou um corte para ela, gerou uma perda para ela. Então eu vejo aqui que essa pessoa, no campo das ideias, no campo mental, tá uma pessoa completamente indecisa. Hoje, se pedir para ela escolher a
cor da roupa dela, ela tá assim, não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço, não sei se eu vou agradar, não sei se eu vou desagradar. É muito pela questão de querer agradar, sabe? Eu quero escolher alguma coisa que eu vou conseguir agradar alguém. Veja, ela não tá pensando só nela, porque se ela pensa só nela, ou se ela pensa nela especificamente, ela consegue tomar a decisão aqui firme e não tem grandes problemas. Mas como ela quer agradar e ela não agradou no passado, tem uma insegurança, tem uma incerteza. E aí, a lua. Eu vejo essa pessoa aqui chorando de nervoso. Ela tá muito nervosa. Existe muita ansiedade. Às vezes ela tá lidando com alguém aqui que tem uma energia muito forte e ela tá se deixando influenciar, se amedrontar também. Vejo uma pessoa que pode estar se deixando amedrontar pela energia de alguém. A carta da lua pode falar de lembranças maternas também. Ok. Campo material dessa pessoa. Eita, gente. Campo material dessa pessoa. 7 de paus saiu no campo material, ok? O homem pendurado no campo material junto com a força. Tem algo aqui que ela quer que permaneça na vida dela e ela tá fazendo de tudo para que permaneça. No campo material, ela não quer abrir mão de alguma situação, nem que ela precise se sacrificar por essa situação. No campo material, parece que essa pessoa está querendo manter as aparências. E mesmo se ela sacrificar as emoções dela. Eu tô vendo aqui uma pessoa reprimindo as emoções, reprimindo o que sente para materialmente ficar bem. Mas ela não vai conseguir, infelizmente, porque ela tá lutando aqui contra uma energia muito forte, muito mais forte do que a dela. Ela tá com um pauzinho, existe 6 contra ela. E fora que ela tá se colocando ali numa energia de cabeça para baixo. O homem pendurado. Ela tá sem forças materialmente, ela tá sem forças diante de uma situação que parece que institucionalizada. Vamos entender um pouco mais com esse tarô que eu não sei o nome. Ok, por favor, espiritualidade da luz, povo cigano, clarifica essa energia para o consulente que se conectou com pontinha de quartzo, rosa, 7 de copas. Cavaleiro de ouros, tem aqui o 7 de copas com o cavaleiro de ouros, são energias completamente contrárias. O dia pede responsabilidade, foco, disciplina e assertividade. E o que essa pessoa tem para oferecer é insegurança. Por quê? Porque existe aqui uma emoção, existe um sentimento diante de uma responsabilidade de dor. Essa pessoa, ela correlaciona responsabilidade no trabalho, responsabilidade mental, responsabilidade na vida com dor. Ela está correlacionando ter responsabilidade com dor, com sofrimento. 2 de ouros, 5 de copas.
E ela não sabe por que ela se sente frustrada, mas ela se sente frustrada justamente porque ela não leva a vida a sério, não leva a vida com a responsabilidade. Porque uma vez ou duas, sei lá quantas vezes na vida, quando ela se responsabilizou pelas atitudes dela, ela tomou uma rasteira, ela tomou um não, ela tomou um golpe, ela ficou mal. Mas é assim, gente, a vida é assim. A vida é assim, né? A vida é feita de erros e acertos. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde. É aqui a pessoa que perdeu algumas vezes ou muitas vezes e desistiu de jogar, desistiu de viver. O 7 de copas aparece novamente aqui no fundo do deck, junto com o 4 de espadas. Existe uma não ação aqui. Existe uma não ação por medo de errar. E quando a gente não age por medo de errar, a besteira já está feita, porque olha a lua debaixo da lua. Então, essa pessoa ela acaba errando quando ela pensa e quando ela não faz. Quando ela se traumatiza, né? E a culpa dela se traumatizar não é dela, ela se traumatizou, mas o que está sendo revelado aqui diante dos nossos olhos, diante dessa leitura? O que está havendo aqui é uma trava na ação por conta de um bloqueio emocional. Rei de ouros, e essa pessoa poderia ter uma capacidade, né, de manifestar uma estabilidade na vida dela, inclusive na vida material, mas para alguns aqui na vida material, essa pessoa ela está insistindo no erro, insistindo em não se qualificar, insistindo em não mudar, né, insistindo na estagnação. Ok. Clarifica para mim o 7 de paus, rainha de espadas. Eu vejo uma criação rígida que gerou uma pessoa medrosa, uma pessoa retraída, uma pessoa que insiste sempre em fazer, ou, né, uma pessoa que insiste em fazer sempre a mesma coisa. 2 de ouros. O 2 de ouros já estava ali. Existe uma necessidade de ter um jogo de cintura, uma flexibilização. Existe uma necessidade dessa pessoa romper com um padrão comportamental, principalmente diante da vida dele material, e essa pessoa ela não consegue. Ela não consegue porque existe muitos traumas, inclusive trauma aqui de uma infância onde ele ou ela foi olhado e dito que ele ou ela é um perdedor. 8 de paus. 8 de paus. Clarifica esse 8 de paus. 6 de paus. No fundo do deck tem um 5 de espadas. Essa pessoa tá vendo alguém. Pessoal, essa pessoa ela tá vendo alguém hoje colhendo louros da vitória. Muito provavelmente alguém que foi corajoso, corajosa, alguém que estava ali muito próximo dele, ou ele sentiu que estava muito próximo dele, que era muito parecido com ele, que teve a mesma criação, ou que teve as mesmas oportunidades, mas ele se vê um perdedor e vê essa pessoa sendo uma vencedora. E existe aqui uma energia de recalque, uma energia de inveja, e no mínimo, existe aqui uma energia de ela teve sorte, ele teve sorte, sabe?
Existe aqui essa pessoa olhando para alguém no dia de hoje, entendendo que esse alguém que teve as mesmas condições, eu tô falando que teve, eu tô afirmando, teve as mesmas condições, viveu sobre situações muito parecidas que ele e que ela, mas essa pessoa está se destacando, seja no campo, pode ser um professor, uma professora, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um militar, um policial, alguém que hoje tem uma condição de vida onde a pessoa se orgulha, eu sou um vencedor. E a sua pessoa amada, ela não tem essa mesma postura e não tem essa mesma argumentação. Tem uma questão aqui de comparação e entendendo, eu sou um perdedor. Na frente desse homem, dessa mulher que parece que tem uma relação muito próxima com ele ou com ela. Pode ser irmão ou irmã. Ah, mas ele tem 60 anos. Ainda olha para a irmã e para o irmão e tem invejinha, tem aí recalquezinho, tá? Campo emocional dessa pessoa, dia de hoje. Campo emocional e afetivo. A gente já viu aqui que 2 vezes a carta da lua, né? Campo emocional e afetivo. 6 de copas, interessante. Pagem de paus, muita lembrança da infância. Essa pessoa lembrando da infância dela, com saudades, tá? Não tem energia ruim, não. Pensando bastante, deixa eu ver mais o que aqui. Pensando bastante nas possibilidades que ele teve, né? Nos sonhos de infância. Eita, 2 de espadas. Tem uma repressão, o diabo no fundo do deck. O campo emocional dessa pessoa, existe aqui uma saudade, existe uma criança, a criança interior dessa pessoa tá precisando de cura, tá precisando de diversão, tá precisando de acolhimento. Essa pessoa, ela tá se fechando para acolher essa criança. Clarifica o 2 de espadas diante da energia emocional, afetiva desse ser de luz. 6 de espadas, muito bom. Rainha de copas, também muito bom no fundo do deck. Pessoal, o que eu tô detectando aqui no campo emocional dessa pessoa, afetivo também, é que existe aqui um olhar para o passado, principalmente um olhar para a infância. Essa pessoa, ela tá lembrando muito da mãe. Parece que ela viu muito a mãe sofrer. A mãe foi alguém que não foi um exemplo de força. Pelo contrário, não. Essa mãe foi um exemplo de repressão. Por muito autoritarismo, de alguma forma, e em alguns casos por a falta da presença da mãe, ou também por a mãe ser alguém ali que estava sendo muito manipulada, sabe? Muito 8 de espadas, a gente vê essa figura da mãe sendo uma mãe que sofreu muito na frente desse filho, dessa filha. Então, ao mesmo tempo que essa pessoa, ela tem saudade da infância, porque ela sonhou ser alguém muito diferente do que a mãe foi, tem uma negação aqui. Mas isso está entrando em... Como que eu vou dizer para você? Isso tá entrando aqui em pauta no dia de hoje, muito para que essa pessoa se perdoe, essa mãe se perdoe e liberte-se dessas energias que não fazem bem por um ser humano ficar pensando o que minha mãe foi pouco, minha mãe foi autoritária, minha mãe foi submissa, minha mãe... Não, sabe? Libera isso. Sua mãe foi o melhor que ela
pôde ser ali dentro daquele contexto. E não nega a sua história, não nega suas raízes, não nega essa mulher que também é você, né? Independente se você é homem ou mulher, tô falando da sua pessoa amada, tá? Mas a leitura eu preciso falar algumas vezes na primeira pessoa. Então, eu vejo uma pessoa que está olhando para essa situação toda no campo emocional. Vieram 2 vezes a energia da lua. Tem uma lembrança muito grande da mãe aqui. Por mais inconsciente que isso seja, tá? Uma energia de respeito às mulheres, respeito ao feminino, tá começando a acontecer. Por muito tempo essa pessoa negou que estava odiando o feminino, as mulheres, odiando algo que tem dentro dele, algo que tem dentro dela. É uma emoção ruim que foi represada por muito tempo, desaguando, descendo a ladeira, né? Quem é que desce a ladeira? E a coisa mais linda de se ver é o Ieraie. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Essa leitura aqui, essa segunda leitura, tá falando muito de uma pessoa que tá com a mente no passado e trabalhando, passando por um processo de cura para poder regenerar as suas próprias emoções e poder sair de uma prisão mental, sentimental. Como essa pessoa está em relação a você. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Hype esse vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, eu te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua amizade. Uma leitura particular. 5 perguntas por R$120. Te respondo hoje essas 5 perguntas. Você pode me perguntar como essa pessoa está em relação a mim. Essa pessoa sente saudades? Quais são os sentimentos dessa pessoa por mim? Essa pessoa vai me procurar? Qual é o conselho da Cigana Esmeralda para essa situação? Como eu devo agir dentro dessa situação? Foram até mais de 5 perguntas, né? Se você quiser colocar uma pergunta também sobre a sua vida financeira, como vai ficar a minha vida financeira? Eu vou conseguir um trabalho? Dentro do contrato que eu tô, esse contrato vai dar seguimento? Então vocês podem me perguntar um monte de coisas que o tarô responde, a Cigana Esmeralda responde, você é papum, tá? E você vai gostar muito da consulta, tenho certeza. Como essa pessoa está em relação a você? Rei de espadas, 9 de paus, 7 de copas, o julgamento e 2 de paus. Tá fingindo que não sente nada, né? Tá fingindo que tá ali, tá numa postura. Eu vejo essa pessoa tentando manter a compostura. Tentando manter a compostura, só não vou mostrar aqui a carta da estrela, porque tem, acho que tem nudez. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a estrela no fundo do deck. Até esse deck aqui tem nudez. Vale-me Deus. Enfim. Eu vejo o Rei de Espadas vindo na primeira casa, mostra que essa pessoa, ela tá pensando em agir em relação a você. Mas ela quer agir quando ela tiver certeza. Certeza do que, Daiana? Certeza de como ela vai ser recebida por você. Ela tem dúvidas se você tem sentimentos por ela? Tem. Ela tem muitas dúvidas. É uma pessoa que com certeza está passando por um despertar espiritual. Principalmente, essa leitura aqui é principalmente se você se relaciona com homens, tá? Porque se é o Rei de Espadas aqui, eu não acredito que essa leitura seja para você que se relaciona com mulheres.
Por quê? Porque eu tô vendo aqui a energia de uma pessoa que não tá deixando transparecer o quanto ela gosta de você. Tem sentimentos, tá passando por um despertar e tá esperando um momento certo para agir. E esse rei de espadas aqui, ele vem se identificando com uma energia masculina, um divino masculino, ok? Ah, eu me relaciono com mulheres. Ela tem energia masculina? Se você se relaciona com uma mulher que ela é o divino, ela tem essa força do divino masculino muito exacerbada dentro dela, muito ali. Eu tenho o meu masculino aflorado. Essa mensagem pode ser para você. Vejo como a pessoa resiste muito para tomar alguma atitude, até porque é aquilo que eu falei para vocês. O julgamento tá ali, ela tá passando por um despertar. Esse despertar tá dando um pouco mais de clareza, consciência dessa pessoa, das possibilidades entre vocês dois. Aqui a gente fala de um relacionamento kármico. O julgamento apareceu. Não é à toa que você se interessou por esse belo gafanhoto, né? Por esse bombonzinho. Mesmo ele sendo seco, frio, estranho, distante, confuso, muitas vezes, dúbio, né? Não foi à toa que você se interessou por essa pessoa. Tem aí um fundo espiritual. Carta dos peixes, a raposa, casa, a âncora e o jardim. É uma pessoa que você já sabe, mas eu preciso falar, tá te observando à distância. Por que que ele te observa à distância? Porque ele quer ver como você está para aí ele agir. É uma pessoa que não quer agir no escuro. É uma pessoa que não quer agir e errar. É uma pessoa que não admite, pelo menos não daqui em diante, não admite mais erros da parte dele em relação a você, porque sabe da importância que você tem, tá? Uma pessoa que gosta muito de você, te acha muito importante, te valoriza muito, quer mostrar a profundidade dos sentimentos, quer mostrar que é algo sério e estável com você. É uma pessoa que sente que encontrou a pessoa certa toda vez que te encontra, toda vez que te vê. Se vocês estão dentro de um relacionamento aqui, essa frieza não vai mudar dessa pessoa, mas saiba que a frieza não é falta de sentimentos, e sim faz parte da personalidade desse ser de luz. Te investiga, tem sentimentos profundos, quer uma estabilidade. Para alguns aqui que estão afastados, é uma pessoa que vai te procurar por um encontro num futuro próximo. Nesse momento ela está passando por um despertar, ela está passando por uma revisão de vida e vai ficar tudo bem entre vocês. Tem uma terceira pessoa envolvida dentro dessa situação. Veja um corte dessa terceira pessoa. Essa terceira pessoa é uma pessoa que está na vida dele, na vida dela, temporariamente, que não tem mais, nesse momento, significado para sua pessoa amada. Optcha? Vamos trazer uma mensagem da espiritualidade para você? Pensa na sua vida. Traga a sua energia para o momento atual e faça uma pergunta, primeiramente, de sim ou não para a espiritualidade. Eita, gente, peraí. Faça uma pergunta de sim ou não para a espiritualidade cigana esmeralda. Pergunta de sim ou não. Optcha, cigana esmeralda, cigana, não me desampare. É sim ou é não? É sim. Sim, vai. É com força. Valete de paus, 10 de copas, cavaleiro de espadas,
a sacerdotisa. Aqui você precisa seguir muito a sua intuição. Eles estão falando aqui, a Cigana Esmeralda mais especificamente, ela fala para você trabalhar com a sua energia de cocriação. Tudo é mental, o universo é mental. Aquilo que você pensa se torna realidade. Se existe essa mesa aqui que eu tô jogando tarô nela, é porque algum dia alguém pensou nessa mesa. Se existe esse tarô, é porque alguém pensou, imaginou essas imagens. Se existe alguma coisa sobre a face dessa terra, antes de existir, passou pela mente de um ser humaninho. Então, tudo no universo é mental. Você consegue co-criar, criar as coisas em sua vida, materializar tudo na sua vida através de pensamentos. Seis de copas, a carta dos sonhos e a rainha de ouros. Aqui você quer se tornar, vai se tornar uma mulher, um homem, uma pessoa muito forte, uma pessoa centrada, uma pessoa que vai realizar seus sonhos, vai conquistar, alcançar suas metas. Mas é necessário que você acredite, sonhe, acredite nos seus sonhos. Para de duvidar de você. Para de negativismo, para de pensar que isso não é para você, confia na sua intuição. Aquilo que você pensa de bom para você, tudo que você pensa de bom para você, tudo que um dia você pensou de bom para você, Deus pensou 10 vezes melhor e te entrega. Agora, tudo aquilo que você pensa de ruim para você é o inimigo colocando na tua mente e dando ênfase 10 vezes pior. E assim, o inimigo também pode trazer para sua vida 10 vezes pior aquilo que você imagina de ruim. Pensa nisso. Optcha Oriô. Até a próxima.